Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Vamos falar agora sobre o nosso descarrego de súmulas. Vamos ver as súmulas mais importantes. Eu, professor Marcos Oliveira, dividimos com vocês as mais diferentes, aquelas que podem ser cobradas na hora da prova. E olha como a banca já cobrou algumas delas. Vamos lá para o quadro para a gente começar a estudar. Habeas data. Nós temos uma súmula, a súmula número 2 do STJ, que diz: não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Até aqui, sem novidades, não é? Porque a Lei 9.507, no artigo 8º, parágrafo único, fala exatamente isso. E nós já marcamos em aula esse dispositivo, tá bom? Então, como nós já marcamos na lei, nem precisa marcar aqui na jurisprudência, mas é só para reforçar aquilo que você já conhece da lei. Sobre o mandado de segurança, nós temos várias súmulas. Nós temos a súmula 105 do STJ, que fala: não cabe, na ação de mandado de segurança, condenação em honorários advocatícios. Também sem necessidade aqui de marcação, por quê? Porque a nova lei do mandado de segurança, que é de 2009, ela já traz essa previsão no seu artigo 25, não é? Não cabe condenação em honorários. Súmula 333 do STJ. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Então, veja, nós temos chamados atos administrativos dentro das atividades de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, e um deles é o caso da licitação. Poderia ser na licitação, poderia ser em um contrato administrativo, poderia ser de um concurso público, e aí então caberia mandado de segurança. Nós já estudamos que não cabe mandado de segurança e está na nova lei, não é? Então isso fica até mais fácil. Na lei atual do mandado de segurança tem a previsão de que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial das empresas estatais. Como licitação não é gestão comercial, portanto é possível mandado de segurança. Também sem surpresa. Súmula 266 do STF. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Ou seja, eu não posso impetrar o mandado de segurança só contra uma lei. Eu tenho que ter um ato lesivo, um ato administrativo lesivo. Porque se fosse apenas contra a lei, nós teríamos, nesse caso, o quê? Uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma DPF, e aí a gente vai lá para a Constitucional. Então, quando eu olho o mandado de segurança, eu tenho que ter um ato lesivo, tá bom? Então, pode marcar, eu falei disso em aula com vocês, das restrições ao mandado de segurança, mas pode deixar aí marcado, então, não mandado de segurança contra a lei. Não mandado de segurança contra a lei. Então, só contra a lei, negativo. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Também já está na lei do mandado de segurança, nós já marcamos, inclusive, se houve trânsito em julgado, não dá mais, né? Vamos usar ação rescisória, mas não vai ser mandado de segurança. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Bom, essa súmula geralmente ela causa uma confusão. Deixa eu tentar esclarecer ela com vocês. Que é o seguinte: eu uso o mandado de segurança como regra em razão de um ato lesivo. Então, o nosso cliente, ele é um servidor público, efetivo e estável, mas que foi demitido da administração pública. E aí você, como advogado, você quer impugnar aquilo. Se esse ato lesivo puder ser objeto de um recurso administrativo com efeito suspensivo, o que acontece na prática? Na prática, ele vai continuar trabalhando. Então, se eu usei um RA com efeito suspensivo, parou a demissão, continua trabalhando até que aquele recurso seja julgado.
Então, continua tudo normal. Ok. Então, preciso usar mandado de segurança? Não preciso usar mandado de segurança, porque não está causando dano, está ali paradinho. Agora, diferente é quando eu tenho uma omissão que gera um dano. O seu cliente, ele recebia medicação da farmácia pública. Recebia há 3 anos. Só que agora a farmácia parou de entregar, está omisso, não está entregando mais. Então, eu posso combater essa omissão com recurso administrativo? Posso. Mas, se esse recurso administrativo tivesse efeito suspensivo, resolveria o caso do seu cliente? Não. Então, imagine, eu vou entrar com recurso administrativo, né, com efeito suspensivo de uma omissão. Vai mudar alguma coisa? Esse efeito suspensivo força a entregar a medicação? Não. Efeito suspensivo suspende o ato. Aqui teve um ato? Não teve ato. Então, não vai suspender nada. Então, embora tenha o nome recurso com efeito suspensivo, ele não suspende coisa nenhuma numa omissão. Continua o dano para o seu cliente. Aí você usa o mandado de segurança. Perfeito? Porque o efeito suspensivo ele só serve quando ele consegue paralisar o ato lesivo e aí seu cliente respira. Ufa, ainda dá para continuar. Aí, nesse caso, não dá para usar o mandado de segurança. Agora, se tem uma omissão, o recurso com efeito suspensivo suspende o quê se é uma omissão? Então, seu cliente continua sofrendo, continua ali chorando, continua desesperado. Aí você vai usar, nesse caso, o mandado de segurança. Tá bom? Então, só mostrando que no caso de omissão, o fato de ser possível um recurso com efeito suspensivo não muda nada para o seu cliente. Então, esse aqui é um ponto que vale a pena marcar no VAD. Então, marque recurso administrativo com efeito suspensivo, mandado de segurança, omissão. Mandado de segurança, omissão. Ok? Próxima súmula sobre mandado de segurança. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Não interrompe o prazo para mandado de segurança. Porque tem uns espertos que, olha, está vencendo o meu prazo de 120 dias, né, do ato lesivo. Aí, quer saber? Eu vou pedir aqui uma reconsideração. Eu sei que não vai ser reconsiderado, mas é só para eu poder melhorar esse prazo, né, zerar ele, começar tudo de novo, porque aí dá para poder, né, preparar uma defesa melhor, fazer uma alegação melhor no mandado de segurança. Cola? Não cola. Então, marque lá, pedido de reconsideração, mandado de segurança. Pedido de reconsideração, mandado de segurança. Ok. Ainda sobre MS. Essas duas súmulas, elas também já estão na nova lei do mandado de segurança. Então, a primeira fala, praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Bom, aqui só para entender o seguinte. Então, se eu deleguei a competência, vou pegar aqui, eu já até comentei em sala de aula com vocês. Na época da controladoria, o controlador geral do município de São Paulo tinha na lei a atribuição para cuidar de licitações e contratos. E mais um monte de coisa. E ele fala, cara, não dou conta de fazer tudo isso. Então, Daniel, vou delegar para você, na época era o chefe de gabinete, delego para você, que aí você cuida das licitações da pasta. Beleza? Beleza, né? Então, como é que eu vou recusar? Ele é o chefe? Ele pode. É o poder hierárquico. Então, ele foi lá e me delegou. No que ele me delegou aquela atribuição, aquela competência, se eu praticasse um ato em uma licitação incorreto, era contra mim que o MS deveria ser impetrado e não contra o contador geral, porque não fez nada. Quem fez a caca foi o Daniel. Então, é contra o Daniel que tem que ser impetrado o mandado de segurança. Então, deixa eu colocar aqui, marca isso, chamar sua atenção, marque lá. Competência delegada e marque mandado de segurança. Competência delegada, mandado de segurança. A súmula 512 vai falar que não cabe honorários sucumbenciais no mandado de segurança, a gente já sabe disso, é o artigo 25 da nova lei. Depois, outras súmulas que também já estão na nova lei. Então, nós tínhamos muita coisa antes, não é? Quando era a lei anterior, e agora a nova lei já absorveu tudo isso. Então, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe
em favor dos associados independe da autorização destes. Sim, se eles entraram para a associação, eles já concordaram, né, com o uso desse mandado de segurança coletivo. E súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte. Então, quer dizer que o mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado para proteger a totalidade dos membros ou uma parte dos membros, não tem problema. E isso também já está previsto lá na nova lei do mandado de segurança. Depois só dá uma olhadinha no artigo 21, no artigo 22 da lei 2016, está lá, tanto o que está na súmula 629, quanto o que está previsto na súmula 630. Súmula 628 do STJ. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Então, aqui marque encampação e marque mandado de segurança. Aí, requisitos. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e a ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal. Então, a encampação é porque eu vou impetrar o mandado de segurança contra uma autoridade diferente daquela que praticou o ato lesivo. Aí falou, é possível que isso aconteça? Vai ser admitido esse SMS? Porque na prática é difícil saber contra quem que você vai impetrar o mandado de segurança. Então, nesse caso, a STJ fala, olha, é possível, desde que tenha um vínculo hierárquico. Então, eu errei, em vez de mandar ali, né, no subordinado que praticou, mandei para o chefe. Aí fala, tem vínculo hierárquico? Tá bom. Aí depois, teve manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas? Ele se manifestou? Porque ele pode ter se manifestado o chefe. Ah, manifestou, então por isso que até causou a confusão. Então, tudo bem. Então, poderia ter sido impetrado o mandado de segurança naquele caso. Aqui é só para abrir para o autor da ação uma possibilidade dele não perder o mandado de segurança porque ele cometeu um pequeno equívoco, estava numa dúvida para quem impetrar. Na prova de vocês, na peça, você não vai usar isso. Poderia até ser uma questão? Às vezes poderia, mas eu acho pouco provável. Mas já está aqui demonstrado, então, quando você comete um pequeno deslize nessa impetração, você errou ali a autoridade, mas se você foi para o chefe, e o chefe, então, ele tinha esse vínculo hierárquico com o subordinado, e ele já tinha se manifestado no processo, então, beleza, tinha prestado informações, então, beleza, não vai ter problema, não vai perder o mandado de segurança. Saiu do mandado de segurança, vamos falar agora sobre a ação civil pública. Súmula 329 do STJ, que diz que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio. Precisa marcar? Não. Sabe por quê? Porque já está lá no artigo 5º. No artigo 5º da Lei 7347, eu tenho o Ministério Público como autor, e você vai no artigo 1º, o artigo 1º fala, olha, a ação civil pública pode ser usada para a defesa do patrimônio público. Então, tranquilo. Mas se você quisesse mesmo assim marcar, só marcar de lá, ação civil pública, depois marque patrimônio público. Sobre a ação popular. Também um ponto que a gente falou muito em sala. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Por quê? Quem propõe ação popular é o cidadão. Cidadão é a pessoa física no pleno gozo de direitos políticos. Então, PJ não pode propor ação popular. PJ não pode propor ação popular. Pode marcar aqui. Então, pessoa jurídica, ação popular. Sobre o controle da administração pública. Nós falamos sobre isso lá na aula de controle da administração pública, quando falamos do Tribunal de Contas. Súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, então marque Tribunal de Contas da União, asseguram-se, aí marque, contraditório e ampla defesa. Quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. A exceção
é apenas a apreciação de legalidade para a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Por que isso? Porque o nome fala é apreciação. Não é o tribunal que decide, ele aprecia, devolve para o RH é que vai dar do órgão público, né, onde o servidor estava lotado, é ele quem decide. Então, se eu fosse entrar com recurso, o recurso seria contra o RH, não é? Lá a decisão do órgão público, não do Tribunal de Contas. Mas isso é exceção. Exceção. Já falando aqui de aposentadoria, de reforma e pensão. No resto, o Tribunal de Contas vai aplicar uma multa, um ressarcimento ao erário, uma declaração de idoneidade, uma suspensão temporária de contratação. Em todos esses casos, tem que ser dado contraditório e ampla defesa. Súmula 473, que também já vimos na aula de controle da administração pública. Vimos quando falamos do controle administrativo e do controle judicial. E marcamos já essa súmula, também vou marcar de novo, porque está marcadinha já no seu VAD. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a prestação judicial. Então quer dizer que a administração ela pode anular e revogar seus atos, e isso não afasta a possibilidade do judiciário fazer também. Então cuidado, que geralmente vai ter uma sentença, vai ter um acordo onde o judiciário fala: eu não posso falar sobre isso, porque isso aí é de autonomia do Poder Executivo enquanto administração pública. Balela, pode sim, se tem vício, o Poder Judiciário tem que falar. Agora sobre a intervenção do Estado na propriedade alheia. Súmula 164. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse ordenada pelo juiz por motivo de urgência. Então, só marcar ali desapropriação. Desapropriação, depois marque emissão de posse. Súmula 345. Na chamada desapropriação indireta, então marque agora desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído o valor atual ao imóvel. Súmula 561 do STF. Em desapropriação, então marque lá, desapropriação, é devida a correção monetária até o efetivo pagamento da indenização. Então tem que ir corrigindo até que se faça o pagamento. Devendo proceder-se a atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. Então, não importa quantas vezes sejam necessárias. O valor que o seu cliente tem que receber, ele tem que estar atualizado. Súmula 617. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Então, os honorários de advogado numa ação de desapropriação, esses honorários não são calculados pelo valor integral da indenização. Eles são calculados apenas na diferença. Porque o poder público ofereceu 1 milhão, você queria 1.200.000, e aí você conseguiu 1.200.000 para o seu cliente. Os seus honorários sucumbenciais, eles não são calculados em 1.200.000, mas na diferença. Então seria de R$200.000, porque o poder público já tinha oferecido 1 milhão. Isso aqui não teve resistência, não é? Ele queria dar 1 milhão, então o que você conseguiu foi 200.000. A mais-valia para o seu cliente é a base de cálculo para os seus honorários. E súmula 119, que é importantíssima. Aqui eu tenho a desapropriação indireta, mas cuidado com esse prazo de 20 anos. O que acontece é que essa súmula ela surgiu em razão da uso capião extraordinária. Só que quando foi feita essa súmula, nós estávamos no antigo Código Civil. E no antigo Código Civil, o prazo dessa uso capião extraordinária era de 20 anos. Só que agora nós temos um outro Código Civil. O atual Código Civil, ele tem o prazo de 10 anos
para essa usucapião. Então, você até pode usar a súmula 119 em razão da decisão, ou seja, da ratio decidendi, da razão de decidir, que aplica a usucapião extraordinária. Só que você tem que levar em consideração que agora o prazo é de 10 anos e não mais de 20. Você tem que adaptar a súmula para o Código Civil novo, porque essa súmula foi feita lá no Código Civil anterior. Então, hoje o prazo é de 10 anos. 10 anos. Ok? Vamos em frente. Improbidade administrativa. Tema bom, já caiu súmula sobre isso em prova. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Porque quando você olha para o artigo 23 da Lei de Improbidade, ele fala, né, o prazo quanto ao agente. Mas e aí? E o particular que induziu ou concorreu para a prática daquele ato? Então, ele responde junto com o agente público. Então, vamos lá. Improbidade administrativa, prescrição, agente público. Porque você lembra que na prática é assim. Nós temos aqui o agente público e tem o particular, que induz ou concorre. Então, ele fica aqui girando ao redor desse agente público. Então, para saber qual é o prazo prescricional, eu olho para o prazo do agente público, porque é ele quem pratica o ato. Súmula 651. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Então, o que acontece? Deixa eu marcar com vocês e vou explicar. Então, marque autoridade administrativa, depois marque, demissão, improbidade administrativa. Bom, o que acontece daqui é que se você pegar o artigo 132 da Lei 8.112, uma das hipóteses que nós temos para demitir um servidor é a prática de improbidade. Então, como é que funciona na prática? A gente vai instaurar um PAD para olhar aquele ato irregular, verificou, opa, praticou um ato irregular e entendeu a comissão que aquilo era um ato de improbidade. Vai para a autoridade competente, né, que tem força para demitir, e já demite. Demitiu, aí depois encaminha para a AGU e a AGU vai propor a ação de improbidade. Isso estou colocando para vocês pela antiga lei de improbidade, né, e também pela nova decisão do STF, que na prova de vocês ainda não se aplica, mas então seria o MP. Então, terminou aqui, demitiu ele no âmbito administrativo, envia o processo agora para o Ministério Público e o Ministério Público vai propor a ação de improbidade administrativa, certo? Mas eu já posso demiti-lo em razão do PAD por caracterizar ali aquele ato de improbidade administrativa. Perfeito? Nem precisa chegar aqui na ação. E para terminar, processo administrativo e responsabilidade civil. Quanto ao processo administrativo, a Lei 9784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. A gente fala disso na aula de processo administrativo, sempre pontuando que ela pode ser usada, né, pelos estados e municípios. Ah, o estado não tem uma norma, então vai lá e usa ela. Ou não tem completa, usa a 9784. Já era jurisprudência não simulada e agora nós temos súmula. Então marca lá. Parará. Lei 9784. Depois aplicada subsidiária. Estados e municípios. Ok? Estados e municípios. Agora, a responsabilidade civil. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Porque tinha aqui um monte, né, de militar da época de ditadura que estava falando, não pode mais me cobrar não, já prescreveu. E aí veio a senhora falou que não, isso não prescreve, até porque tem muita coisa que você está descobrindo agora.
Então, imprescritíveis, ações indenizatórias, regime militar. Ações indenizatórias, regime militar. Perfeito? Assim, então, a gente chega aqui ao final desse conteúdo do nosso descarrego de súmulas. Lembrando que se você não tiver assistido ainda o descarrego do Marcos, corre lá, assiste com ele, que ele também tem inúmeras súmulas importantíssimas para te ajudar na hora dessa prova. Olha, uma súmula pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Então vai lá. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.